Olá a todos, sejam bem-vindos ao Será que Pode, o podcast da Associação Portuguesa de Deficientes, cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, onde falamos de inclusão, acessibilidade e de cidadania para todas as pessoas. Hoje vamos olhar para o espaço onde tudo acontece, a rua, a cidade, o transporte. Como nos movemos? Será que conseguimos ir trabalhar, estudar ou simplesmente sair de casa com segurança, autonomia e dignidade? O tema deste episódio é acessibilidade e mobilidade urbana. E porque só teremos mobilidade se forem garantidas as condições de acessibilidade, perguntamos: o que está realmente a ser feito? Para nos ajudar a pensar e responder a estas questões, temos dois convidados que conhecem bem este terreno. E não é apenas no sentido literal. A engenheira Paula Teles, urbanista e especialista em mobilidade e acessibilidade e presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. Humberto Santos, sociólogo com longa experiência em políticas de acessibilidade e inclusão, ativista, facilitador e comunicador em ações de formação e sensibilização nas áreas de capacitação institucional, direitos humanos e desenvolvimento. No seu percurso, assumiu, entre outras funções, a direção da APD, da FPDD, do Comitê Paralímpico e do INR. Eu sou a Sandra Costa, técnica de acessibilidade da APD e estou aqui para garantir que nestas conversas não entram barreiras. Obrigada, Engenheira Paula e Humberto Santos, por se juntarem a nós. Engenheira Paula, começava por si. Começamos pela dimensão física das zonas urbanas, a via pública, os passeios, as passadeiras, os jardins. Em que ponto estamos hoje no que toca à acessibilidade física do espaço público? É isso, uma grande questão, uma grande pergunta. É óbvio que nós estamos bem melhor, na minha perspectiva, do que estávamos em 2003. Eu digo 2003, que foi quando houve o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, e quando em Portugal os municípios tiveram uma maior percepção, devido a várias políticas que se foram implementadas, sobre aquilo que era o problema das barreiras arquitetónicas e urbanísticas do espaço público em particular, e também do edificado, e que impediam, por vezes, muitas das pessoas, nomeadamente as que têm mobilidade reduzida, de poderem usufruir desses espaços. E digo que está bem melhor porque realmente havia uma falta de preocupação muito grande e também alguma falta de literacia, conhecimento, formação, etc. E nós tínhamos um decreto-lei que tinha acabado de ser desenhado em 97, portanto foi a primeira lei que nós tivemos no nosso país para dar ordens, não é? Dar ordens e regulamentar aquilo que é o espaço público e para que os técnicos tivessem sempre muito presente a matéria das acessibilidades, mas nós verificávamos que efetivamente ainda muita coisa estava por fazer e muitos nem sequer sabiam desse decreto-lei. Ele também tinha algumas lacunas e era, portanto, preciso dar uma volta a tudo isso. E, de facto, a partir dessa altura, deu-se um grande impulso. Houve alguns financiamentos do Estado para fazer um melhor planeamento das cidades. Eu própria tive a honra e o gosto de ser, talvez, a primeira coordenadora do país num documento que existiu, que se chamou Plano de Promoção das Acessibilidades, que constituía em fazer um diagnóstico muito exaustivo, em particular do espaço público, dos edifícios ou dos transportes, para vermos qual era a radiografia de algumas cidades e, perante essa avaliação e esse diagnóstico, no fundo, lançarmos reptos às entidades competentes para eliminarem paulatinamente algumas das barreiras, criando também outros mecanismos e outros instrumentos que pudessem ser mais fortes em cada município, mas claro, e sempre também, como devem imaginar, dependendo daquilo que é a sensibilidade dos autarcas que estão à nossa frente, numa altura em que realmente ainda se negligenciava muito esse decreto-lei. Entretanto, ele é melhorado, e eu digo melhorado porque acredito que realmente teve uma grande melhoria, e em 2006 é lançado o Decreto-Lei 163, que nós ainda hoje temos em cima da mesa, que tem quase 20 anos e que eu tive a honra, sim, nessa altura, a pedido da Secretária de Estado, Idália Serrão, que é importante às vezes memorizar a história. Ela lança-me o repto e diz assim: ó Paulo, olha, os seus colegas engenheiros e arquitetos não estão a aplicar a lei porque eu vejo continuamente as cidades a serem mal desenhadas, ou melhor, a serem construídas com barreiras. E há um decreto-lei que existe, que segundo os técnicos que me afirmam, ele tem tudo bem esclarecido. A Paula poderia-me fazer alguns desenhos que descodificasse essa lei para não haver dúvidas, porque ainda há dúvidas, estão sempre a ligar para o INR, estão sempre a ligar para a Secretaria de Estado, estão sempre a ligar,
Pronto, e assim foi. A verdade é que esse ainda hoje se mantém como o grande guia da acessibilidade que está em cima das mesas, dos ateliês e dos escritórios das pessoas que desenham as cidades. Ele, de facto, melhorou e eu acredito, porque também há no território, que hoje o Portugal que nós temos, em 2025, obviamente não é o mesmo que tínhamos nessa altura. Há hoje uma maior preocupação dos técnicos para essa matéria, também dos autarcas, mas essencialmente da sociedade civil. Agora, se me disser assim, está tudo feito? Não. Não está, e com pena minha, às vezes tenho a sensação que até tínhamos andado para trás um bocadinho. Isso eu não gostaria de dizer neste programa, mas é o que eu estou a sentir. Estou neste momento hoje a fechar a minha Semana Europeia da Mobilidade, que o tema, como sabem, foi a mudar para todos, e já há uns anos para cá que não dedicava de forma tão exaustiva estes que são, para mim, não foram 7, mas foram 10, 12 dias no nosso país, a percorrer de norte a sul e do interior ao litoral, a falar sobre acessibilidades e também a voltar a alguns sítios onde estive, há uns anos que já não teria, nunca mais lá voltei, e a verificar, sim, que de facto ainda temos muitas barreiras no território, que ainda temos muita coisa para fazer, só que dá-me a sensação, e isso falaremos com certeza a seguir, que não é apenas, já hoje, um trabalho apenas de acessibilidade. Eu entendo como técnica dessa matéria, porque desenho o espaço todos os dias e tenho que ver os passeios, empurrar os passeios, aumentá-los, tirar as barreiras dos meios dos passeios, empurrar os elementos urbanos para as periferias de um percurso de 1,20 m que a lei exige, mas que eu há muito digo que deve ser 1,5 m ou 2 metros, porque com 1,20 m nem sequer duas pessoas de guarda-chuva passam uma pela outra. E, portanto, no norte onde eu venho, basta isso. Portanto, não temos que estar a lidar com pessoas com deficiência ou com um problema dessa natureza. A verdade é que nós ainda continuamos a ver hoje, e isso é que é dramático, alguns edifícios que começam logo à cota da soleira da rua, que têm 2 ou 3 degraus até chegar ao elevador, e isso eu não compreendo como é que é possível. E estamos a falar de 2025, não é? E continuamos a fazer passeios com pedrinhas. E nós somos mágicos a colocar pedrinhas. Sim. A calçada portuguesa é muito bonita, mas ela tem que ter espaços para pessoas que têm alguma dificuldade. E nós poderemos colocá-la nos entornos do nosso percurso. Podemos colocá-la em salas de estar da nossa cidade com algum desenho de integração, mas não podemos continuar a ter as nossas cidades carregadas de pedrinhas, que não temos mão de obra suficiente, como era antigamente, para estarmos permanentemente a fazer manutenção e a tapar as pedrinhas e a fazer com os calceteiros, não é? A colocar tudo à mesma cota. Portanto, há realmente, com muita tristeza minha, e com isso termino, dizer-lhe que gostava muito de chegar aqui e poder dizer, não, evoluímos imenso em 20 anos, eu tenho 25 anos de matéria de acessibilidade, a trabalhar muito em Portugal, com muito gosto, mas a trabalhar muito, e tenho muita tristeza de ter passado estes 25 anos e ver ainda tanta coisa mal feita, tanta coisa que todos os dias tem barreiras e que impede um cidadão com limitações de poder andar seguro na rua. E, portanto, todos ainda somos poucos para esta batalha. Engenheira Paula, tocou num ponto essencial. Hoje em dia temos ouvido cada vez mais os municípios a estarem a adotar planos de mobilidade e acessibilidade. Não é? O que é que, na prática, é um planeamento inclusivo? Porque nós ouvimos falar cada vez mais sobre isto, mas o que é que ele é na prática e o que é que deve conter para garantirmos a eliminação das barreiras? Pois, o planeamento inclusivo é o planeamento universal, é aquele planeamento que vai permitir, neste campo do urbano, que é o que estamos a falar, do meio urbano, que esse meio urbano, esse ambiente construído onde nós estamos todos os dias, onde fazemos as nossas coisas, onde vamos trabalhar, onde nos encontramos uns com os outros, onde vivemos, possa de facto ser para todos. E ser para todos significa que tem que ter alguns princípios de universalidade. Ele tem que ser seguro, não pode ser escorregadio, tem que ser simples, deve ser intuitivo. Repare, tudo isso, aquilo que são as coisas básicas que nós temos no desenho, é o mais fácil possível. Ter contraste, não é? Que são todos os princípios básicos para as pessoas com alguma deficiência ou alguma limitação, como eu que já uso óculos e tenho alguma dificuldade de ver, não é? Que neste caso é ao perto e ao longe, em simultâneo, saber que se chegar lá fora e se tiver 2 centímetros
de desnível, e se for toda a mesma cota, eu não vou compreender, porque eu não vejo altimetria, eu não vejo a diferença de altura, eu vejo tudo cinzento. Portanto, imagino o que é. Eu tenho um degrau e depois tenho a parte de baixo, 2 ou 5 ou 10 que seja, também cinzento, e portanto eu não faço essa leitura dessa altura, que chamamos nós técnicos altimetria. Por exemplo, quando estamos a pintar, todos nós pintamos no nosso dia, nós que desenhamos cidades pintamos verde e vermelho, semáforos verde e vermelho, o verde e o vermelho para os daltónicos é a mesma cor. Incrível. E são justamente as cores que nós usamos para diferenciar coisas sérias, como por exemplo no planeamento da mobilidade, quando nós pegamos nos mapas de cartografia do território de uma cidade e temos os passeios e vamos detectar quais são os sinais de pontos negros, que são pontos negativos para essa acessibilidade, como há bocadinho eu referi, um degrau, uma rampa que não existe, não é? Quando vamos um buraco num passeio e nós vamos colocar isso tudo em sistema de informação geográfico para ficar georreferenciado e para levarmos para as câmaras o nosso levantamento do território, neste caso do chão da sua cidade, do Presidente da Câmara, e para lhe mostrar que depois esses pontos se ligam por linhas e essas linhas que são os percursos, se forem verdes, são percursos acessíveis e o Presidente da Câmara fica todo contente, sabe que tem a garantia que as pessoas com grau de resíduo passam. Seja um carrinho de bebê, seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa com deficiência numa cadeira de rodas, etc., ou mesmo a pessoa cega. Mas se tivermos uma linha vermelha, que é a cor que nós colocamos, ele fica a saber, porque nós vamos dizer, temos isso em legenda, que são lugares que são inacessíveis. Portanto, esses planos são, de facto, instrumentos extremamente relevantes para haver uma ideia, uma estratégia sobre por onde é que nós vamos começar. Por onde é que vamos começar a intervencionar? Os territórios são todos inacessíveis. Esqueçam, são mesmo inacessíveis. Foram décadas, se não séculos, a polvilhar o espaço público com barreiras. E não há hoje envelopes financeiros que resistam para podermos desenhar e fazer ruas todas ao mesmo tempo e praças, e eliminar as barreiras todas. Não há. Portanto, nós vamos ter que ver quais são as prioridades. E as prioridades, onde é que elas vão ser? Vão ser, certamente, onde nós tivermos o cruzamento dessas plantas com esses percursos que nós detectamos no espaço público, nesses trabalhos de planeamento das condições de acessibilidade, e que cruzem com as áreas de mais dinâmica da cidade. A Câmara, os Correios, as mercearias, o comércio tradicional, a biblioteca, está bem? Tudo aquilo que são os sítios principais da cidade, obviamente devem ser os primeiros a serem intervencionados, porque é aquele chão que vai ter mais pessoas e mais cidadãos a poderem utilizar. Claro que quem tem a deficiência e a debilidade, com o tempo, sabe nos dizer tão bem como nós, porque sabe, lida no espaço público, consegue nos dizer quais são os problemas. Mas isto, uma panóplia enorme de indicadores que nós avaliamos no dia-a-dia, que nós mapeamos, que depois fazemos tabelas tipo Excel associadas ao sistema de informação geográfico e que nos vai também dizer quanto é que custa. Repare, isso é que é importante, porque um político, o que é que tem que saber? Um político não tem que saber o que é uma cidade acessível. Não, ele tem que saber é que tem cidadãos que não têm a liberdade de expressão na totalidade, que nem sequer podem ter acesso nem direito ao território, porque não podem sair de casa, não podem andar na rua. E sim, a partir daí dizer assim, meus amigos, então por onde é que a gente começa? E aí é nesse meu entendimento que se esses instrumentos de planeamento dos planos de acessibilidade forem bem feitos e bem balizados naquilo que são estas metodologias de abordagem e também de quantificação de custos, se eles, políticos, ao associarem uma planta que tem um esquema dos problemas e das intervenções e um mapa de custos, podem facilmente dizer, olha, muito bem, temos aqui 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, 500 mil euros, 100 mil euros, vamos aplicar a isto. Agora, também não chega só fazer isto de vez em quando. Isto tem que ser parte da cultura autárquica. Nós temos que ter todos os anos, e é algo que em Portugal não temos, nós deveríamos ter um valor na Câmara Municipal, nas câmaras municipais, naquilo que são as estimativas que se dá todos os anos do orçamento anual, um valor para afetar só para isso, porque senão nós não vamos conseguir. Porque a cidade, para se tornar acessível, vai custar muito dinheiro. Portanto, é preciso, nesse planeamento, por um lado, nós evitarmos que se continue a fazer mal, e aí sim temos que obrigar, não sei como, mas temos que obrigar a que se aplique a lei, seja uma ou outra. Uma lei é para aplicar, não é para dar um bitite, é para aplicar. Temos que obrigar a aplicar a lei, por um lado, para não se perder as oportunidades de construirmos de forma universal,
para todos. Mas, por outro lado, temos que ver que aquilo que foi feito para trás tem que gradualmente se recorrigindo. E isso implica termos realmente um envelope financeiro, que uns podem vir do Estado, e eu entendo que o Estado também aí não tem estado muito bem. Nós precisamos que haja mais dinheiro para tratar este assunto com dignidade. Porque o Estado gasta muito mais a ter as pessoas presas em casa, ou ter nos lares da terceira idade, ou ter pessoas mesmo acidentadas e temporariamente impossibilitadas de trabalhar ou de serem ativas ou de terem necessidade de terem depois uma ajuda de outra pessoa para cuidar de si, do que se cuidassem das barreiras e trabalhassem em infraestrutura urbana. Não é? E, portanto, que era muito mais saudável. Portanto, este planeamento, na minha perspectiva, é de facto aquilo que é mais urgente. Mas não é fazer um de vez em quando. É planearmos... Ser algo consistente. Consistente e monitorizarmos. Monitorizarmos esse planeamento e haver um trabalho anual, que também deve ser mostrado a quem de direito. Neste caso, eu penso que o INR seria a plataforma ideal, sempre achei isso. Os municípios deveriam, de facto, ter o cuidado de todos os anos dizerem: foi isto que eu fiz no meu município. Para haver também uma base de dados, porque depois é preciso ter informação. Claro. Portanto, está na hora de nós não só planearmos, como termos metodologias de acompanhamento e de monitorização constante, mas também de sabermos comunicar o que é que nós temos nas nossas cidades de lugares acessíveis. E como é que podemos melhorar, não é? Claro. Acima de tudo. Muito obrigada. Humberto Santos, conhece bem a realidade do dia-a-dia? Os transportes, as ruas, os serviços, as barreiras que são encontradas, não é? Que obstáculos é que observa com mais frequência quando tenta deslocar-se com mobilidade condicionada na via pública? Comecemos pela via pública, tão simples quanto isso. Boa tarde e agradecer o convite para estar aqui hoje convosco. É muito bom sentir-me nesta posição de não representar nada nem ninguém a não ser eu próprio, que é uma coisa que é excelente, é um ato libertador. Por isso, muito grato por estar aqui hoje nesta convidado. Na verdade, os confrontos são, de facto, diários, sistemáticos e que perduram, na verdade, há muito. Nós andamos há 2025 anos a construir, não é? Se tivermos aqui um olhar teológico da questão, a construir barreiras e, obviamente, que percebemos que nem tudo pode ser feito, mudado de um momento para o outro, mas ainda assim há que reconhecer que, passado cerca de 30 anos de existir legislação em Portugal sobre esta matéria, o incomensurável trabalho que foi feito do ponto de vista da formação, da capacitação, de tentar levar a que os atores políticos deste país, técnicos, tivessem um olhar diferente, o que nós hoje vimos tem, de sobremaneira, melhorias consideráveis, mas que continuam a ser, em muitos casos, elementos inibidores do usufruto do espaço público por parte de muitos concidadãos nossos. E esse usufruto pode conflituar com acesso à educação, com acesso à formação, com o poder ter a sua atividade profissional normal, o poder estar com os seus amigos e as suas famílias no espaço público, e pergunta-se como é que nós, passado 30 anos, estamos exatamente onde nos encontramos. Nós temos estado aqui a falar basicamente nos aspectos da acessibilidade, mas se quisermos envolver a mobilidade, chegamos também à conclusão que, em termos de transportes, nós estamos numa situação que é, no meu caso, apenas e só incompreensível. Temos bons exemplos. Temos o Porto, temos a área metropolitana do Porto, nomeadamente através das empresas que operam no Porto, temos a área metropolitana de Lisboa, mas quero-vos dizer que, mesmo no caso da área metropolitana de Lisboa, que melhorou de forma substancial o seu material circulante, a verdade é que o acesso às paragens e aos entrepostos são, na verdade, uma situação de veras complicada, porque não estamos só a olhar, não devemos estar a olhar só para a cidade, temos que olhar para todos os espaços envolventes, todos os concelhos envolventes, e para aí alguns do material circulante não consegue garantir as funções de acessibilidade, mas muito menos os territórios garantem, na verdade. Eu sou de um concelho muito perto de Lisboa que tem problemas gravíssimos do ponto de vista da mobilidade, nesta perspectiva de utilização dos transportes públicos enquanto elemento de movimentos pendulares. Dizer que é estranho
que, na verdade, tenhamos levado todo este tempo para ainda estarmos apenas aqui. Mas o que nós estamos a falar, basicamente, é que temos que trabalhar todos muito para uma nova cultura de cidadania. Uma cultura de cidadania que olhe para a humanidade enquanto expoente máximo da sua diversidade. Ou seja, a diversidade é o elemento que é transversal. E quando nós estamos a desenhar bens e serviços, temos que estar a pensar, temos que ter como ponto de partida que é para todos, sem exceção. Quando nós colocamos a um autarca, quando nós colocamos a um membro do governo, precisamos tratar da acessibilidade A, B ou C, isto invariavelmente vai para o âmbito, para a dimensão do nicho. Isto é para as pessoas que têm mobilidade condicionada. Ora bem, quando estamos a tratar de matérias de nicho, tem tudo para não correr bem. Porque as razões são mais que muitas, vocês sabem, são décadas de trabalho com técnicos, com autarcas, do norte a sul, fora deste país. Portanto, conheço perfeitamente a retórica que ao longo de décadas foi de facto instalada, e quero dizer que alguns altos responsáveis deste país já lhes disse que, para mim, só há uma forma disto se resolver, que é, para além da mudança de cultura, que é, de facto, olharmos para a maior riqueza da humanidade, que é a nossa diversidade, porque senão isto era uma chatice tremenda, se fôssemos todos iguais, não é? Era mesmo uma chatice tremenda, mas numa altura, e exatamente em exercício de funções da APD, eu disse a um administrador de uma área da administração pública que no dia em que o património próprio dos administradores, dos gestores, dos dirigentes de topo da administração pública a responderem para um incumprimento da lei, a situação da administração pública vai mudar. Agora, enquanto as coimas, com um problema de fiscalização que sabemos que existe, mas, para além disso, mesmo nos casos em que as coimas existam, que possamos levar o processo até ao término que é a coima, quem é que vai pagar a coima? Os ilustres estão nesta sala. Sim. Ou seja, os nossos impostos. Portanto, não é, de facto, minimamente coercivo para que o incumprimento se mantenha. E, enquanto isso acontece, o que é que nós verificamos? Verificamos coisas como esta que trouxe aqui para vocês, para partilhar convosco, que é algo que não me deixou de todo admirado, mas reforçou a minha tristeza relativamente àquilo que está a acontecer com o nosso país, que é os países da União Europeia onde é maior desenvolvimento humano, nomeadamente o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade. Dados de 2023. Nos 28 países da União Europeia, Portugal aparece em 26º, a 14 lugares da média da União Europeia. Ou seja, é aí que eu me sento no sofá e pergunto, mas o que é que eu e todos aqueles que durante décadas deram o seu melhor para este país, o que é que nós andamos a fazer para estarmos na cauda da Europa? Nós temos atrás de nós apenas a Bulgária e a Roménia. Como é que isto é possível? Claro que estamos a falar do Índice de Desenvolvimento Humano, que tem aqui áreas em concreto, mas que traduz, no fundo, aquilo que é o contexto social, ambiental deste país. Nestas condições, temos que ter muito claros o seguinte: os objetivos do milénio, traçados para 2023, nomeadamente o desenvolvimento sustentável, é, de facto, algo que é impensável se conseguir atingir. Porque não há país que consiga ter desenvolvimento sustentável tratando partes substantivas da população, e nós sabemos, a Europa está a envelhecer. Ainda bem, ótimo, excelente, estamos todos muito felizes. Mas com que qualidade, com que espaço, com que fruição? E tudo isto não é congruente a forma como estamos a olhar para esta realidade, porque em muitos casos, eu vou só ficar por aqui, dizendo que o epicentro da política pública não foram as pessoas, não foram a sua qualidade de vida, não foram as suas necessidades. Certamente todos os favores se levantaram, mas não foi a razão de existir de uma administração pública, de muitas entidades públicas e privadas que estão para, na verdade, ajudar-nos a criar alavancas sociais que permitam criar condições na saúde, na educação, na habitação, tudo aquilo que nós possamos imaginar. Agora, para mim ainda mais preocupante é verificar que há situações em que estamos em retrocesso. Estamos em retrocesso. Eu vou dar só um exemplo.
Eu vou só dar um exemplo, porque eu estava aqui a dar vários retrocessos, mas vou-vos poupar. Só um. Hoje, atualmente, e isto foi vivido por mim diretamente com uma pessoa em cadeira de rodas no passado sábado, em que chegou a um sítio que supostamente tinha lugares para estacionamento a pessoas com mobilidade condicionada, e teve que voltar para casa que não pôde, de facto, ficar. Algo que já me aconteceu, não me aconteceu nesse dia, mas já me aconteceu também, que é, eu não tenho condições de manter em andamento a pé durante muito tempo, a minha mobilidade está claramente condicionada. Porquê? Porque Portugal legislou no sentido de que se tens uma incapacidade, basicamente é isto. Depois tem ali pormenores, mas basicamente é, se tens uma incapacidade, logo tens uma dificuldade, se tens uma dificuldade, tens direito a ter o dístico. Ou seja, aquela ideia que nós tínhamos de que as pessoas em cadeira de rodas, as pessoas que na verdade se tinham condicionado através de algum constrangimento do seu trem inferior na sua mobilidade, está totalmente ultrapassada e hoje qualquer deficiência sensorial, qualquer deficiência de outra área pode permitir ter acesso. Eu quero dizer que não vivo indiferentemente a isto, porque me condiciona a minha vida, porque já cheguei em alturas de voltar para a minha casa e dizer, pronto, esquece, não vou porque não posso, não tenho condições. E fico a pensar, eu jamais conseguiria acompanhar na via pública aquelas pessoas que estacionaram no lugar que estava reservado para eu estacionar. Isto é, de facto, de uma incoerência tremenda. Quer dizer, depois, esta ideia de termos um processo evolucionista, às vezes cria-lhes aqui algumas dificuldades, que é esquecemos algumas especificidades ou não atendemos algumas especificidades, e é importante termos atenção, porque estamos a criar dentro desta área também algumas discriminações e algum atentado àquilo que é o direito, e vou ficar por aqui a ser felizes. O direito à cidade. O direito à cidade, exato. E pegando até nos exemplos que foi dando, que eu acho que se resume de uma forma muito simples, que é o espaço é projetado, e a engenheira Paula explicou isso através do planeamento, mas as pessoas com deficiência estão efetivamente presentes na construção deste espaço e participam ativamente sobre isto. E o Humberto falava aqui na questão de ouvir a voz das pessoas quando estávamos a falar da questão da diversidade. E eu aprofundava ainda mais e dizer, e nos momentos de decisão sobre acessibilidade e mobilidade, eles estão efetivamente representados e a ter voz? Essa realidade é uma realidade muito heterogénea, quer no país, quer fora do país. O que é transversal é uma outra questão, que é auscultar não significa participar. Porque para participar as pessoas têm que ser auscultadas no início, quando se está em fase de pensamento do projeto, mas depois têm que ser mobilizadas para avaliar para monitorizar como é que na verdade está a avançar aquele projeto, e mais tarde deveriam ser chamadas a avaliar o que é que aconteceu. Ora, nós sabemos que isto simplesmente não acontece. Para além de que muitas vezes o que nós verificamos são processos simpáticos, gentis, de chamar as pessoas a um determinado fórum em que se fala sobre aquela matéria, mas o que acaba por acontecer não é, em muitos casos, não é exatamente de acordo com, ou colado àquilo que são as preocupações das pessoas, das organizações representativas, mas aquilo que, no fundo, já alguém pensou, tinha desenhado e que vem sempre um valor máximo, que é o valor do técnico. E eu vivi na primeira pessoa, questionando autarcas deste país que me diziam, pois eu percebo o que me está a colocar, mas esse é o parecer técnico que eu tenho. Quando falava com o técnico, e atenção, estou a falar de uma mesma autarquia, sobre uma mesma infraestrutura. Quando se falava com o técnico, dizia, pois, eu dei o parecer, mas depois eles decidiram o que quiseram. Portanto, e é neste limbo que nós vamos construindo este país absolutamente anacrónico, que, na verdade, a tratarmos assim, não precisamos que ninguém nos venha tratar mal, porque nós nos encarregamos de fazer isso no nosso dia-a-dia. Exato. Bem, e nós sabemos que há leis, regulamentos, mas no terreno a mudança nem sempre chega, como acabamos de ver com os vossos exemplos. E para terminar, gostava de vos fazer a seguinte pergunta. Embora já tenham acabado ambos de tocar nisso, mas de uma forma muito simples,
O que é que está a travar a mudança real? E perguntava a ambos. Engenheira Paula. Eu acho que o maior problema é um problema cultural. E eu, naquilo que é a minha vida profissional, eu realmente também reconheço que nas apresentações públicas, nos trabalhos de participação, não são muitas as pessoas que têm essas dificuldades que aparecem normalmente, como disse aqui o Humberto Santos, mas também digo, para fazer o básico e o que é fundamental não é preciso, para fazer passeios bem feitos, para fazer passadeiras bem feitas, passos sem barreiras, uma coisa é depois as ideias, há de ser uma praça, um jardim ou outras coisas do ponto de vista mais social e mais, digo eu, de ajudas técnicas, de outra forma de enquadramento, mas naquilo que é o território físico, o território que tem que ser construído todos os dias para manter este direito à cidade, naquilo que é a possibilidade da pessoa caminhar ou não caminhando, utilizando aquilo que são os equipamentos para fazerem essa atitude, que no fundo não deixa de ser caminhar, eu entendo que isso está mais do que definido, precisa realmente ser fiscalizado. E tem que ser fiscalizado e isso vai ter que ser no futuro. Eu posso vir a dizer que um engenheiro ou até um arquiteto, pegando nos arquitetos, que desenha mal no pavimento deveria ficar sem carta profissional 1 ano, no mínimo. Epá, mas é 1 ano, eu estou a dizer contra mim, porque temos uma lei para aplicar. E, portanto, grande parte das pessoas que são idosas ou pessoas que têm problemas de mobilidade de outra natureza, e que, atenção, aqui o meu colega falou em vários números e muito importantes, mas basta pensar que este tipo de pessoas que têm dificuldade são 60% da população da OCDE. E hoje acabei de sair do Porto, um evento social, que disseram que neste momento 1/3 da população da cidade do Porto já tem mais de 65 anos. Portanto, nós vamos ter uma camada enorme de gente, nomeadamente no nosso país inteiro, com muita debilidade de mobilidade, mas que vão viver 80, 90, 100 anos, onde nós vamos fazer parte, certamente, assim desejamos, e vamos ter problemas de infraestrutura, não é? Portanto, isso não pode acontecer. Portanto, é preciso queimante. É preciso, por um lado, queimante, nessas decisões de fiscalização, de trabalho técnico mal feito, ou neste caso não é só ser mal feito, é incorreto, não é? Perante aquilo que é a lei, mas também precisamos de políticos corajosos. Portanto, eu diria que há aqui um triângulo que é importante. Políticos corajosos que, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, em Pontevedra, que é um grande amigo nosso e meu em particular, porque temos uma rede conjunta na Península Ibérica a lutar há 2 ou 3 anos por esta causa, que é o Alcaide de Pontevedra, que rapidamente, com um Presidente de Câmara, médico, em 30 anos conseguiu eliminar barreiras e aquilo é uma cidade fantástica. E, portanto, eu, com essa inspiração, eu, como técnica, eu tenho-me influenciado muito por aquilo que se fez em Pontevedra nos últimos anos e tenho tentado levar esta causa das acessibilidades retirando aquilo que são as pessoas com idade reduzida. E aquilo que eu falo nos últimos anos, primeiro foquei-me no turismo, porque entendi que ia por aí resolver esse problema. E fui a muitas cidades, posso lhe dizer que a muitas cidades que hoje estão sem barreiras, não foi pensando nas pessoas com cadeira de rodas, nem nas mais carrinhos de bebê, foi pensando no turismo. Só que assim, eu não quero saber, eu quero o resultado. E o resultado é que, se o espaço público for bom para os turistas que andam com os trolleys e têm que andar todos a correr de um lado para o outro, também é bom para a minha avó. Pronto. Neste momento, estou a reboque das crianças, estamos a viver um problema de desumanização, temos um território também português muito privatizado. Eu lamento dizer isso, mas uma sociedade em que os pais e os filhos saem de carro de casa, saem do elevador, vão para o carro, do carro entram quase com o carro dentro da porta da escola e os meninos nem têm contacto com a rua, não têm contacto com os colegas, não ganham autoestima nenhuma, estão todos com depressivos. Há uma percentagem brutal de crianças com antidepressivos na primária, exato. Mas eles não andam na rua, eles andam numa cultura que os privatizam também a eles e que os tornam os maiores reféns. Já agora, os presidiários têm direito por dia a terem 2 horas ao sol e as crianças da área metropolitana do Porto e Lisboa têm 40 minutos ao sol. E estão a ter problemas muito graves naquilo que é a sua relação com a cidade e com as famílias e com os amigos. Temos problemas de vivência urbana muito grandes, que vai ser pior do que as pessoas que têm idade reduzida. Porque são problemas mentais que estamos a ter. E isso vamos ter daqui a 20, 30 anos, vai-se notar isso na sociedade, infelizmente. Portanto, há aqui uma mudança muito grande de paradigma que é preciso ter. É, por um lado, mostrar à sociedade que este não é o caminho que estamos a fazer. Nós temos que ter um caminho sem barreiras. Temos que ser cidades
mesmo de todos. Temos que ter cidades saudáveis. Precisamos de mais estrutura verde, sim. Por isso é que as acessibilidades, para mim, neste momento, já não é só o Decreto-Lei 163. Há novas características, há novas ideias, novos parâmetros que hoje têm que se associar às questões das acessibilidades, e esse vai ser o futuro, na minha perspectiva. É que os políticos tenham coragem para fazer projetos com uma visão muito mais holística. Portanto, precisamos de políticos corajosos, precisamos de técnicos responsáveis pela aplicação das leis que existem e precisamos de uma sociedade muito mais amiga, muito mais humana, e só assim é que vamos poder desenhar a escala urbana numa escala muito mais humana. Precisamos de uma sociedade mais amiga do próximo. Mais pensada para todos. Mais pensada para todos. Humberto, a mesma questão. O que é que está a travar esta mudança? O que está a travar esta mudança, na minha opinião, é mesmo a cultura vigente, que é uma cultura em que a pessoa não é o centro da ação das diferentes estruturas existentes atualmente na nossa sociedade. Portanto, nós precisamos, na verdade, aquilo que há pouco já disse, correndo aqui o risco de repetir, que é uma nova cultura de cidadania, onde, na verdade, a partir da escola, nós consigamos perceber que a diferença é só mesmo isso. É a diferença e não pode ter mais nenhum outro encargo, nem outro peso na vida de qualquer um de nós. E depois há um elemento central em tudo isto, que tem a ver com a questão da democracia/participação. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, temos, de facto, que ser muito mais interventivos em tudo aquilo que nos diz, na verdade, respeito. Nós temos deixado que alguém decida por nós em muitas situações, eu diria em demasiadas situações, e este déficit de participação, em termos de participação de cidadania, tem levado a que somos confrontados com práticas, com políticas que não vão de encontro às nossas necessidades e aos nossos anseios e àquilo que é a possibilidade de termos, de facto, uma sociedade com uma outra qualidade de vida, com maiores índices de felicidade, e não está nas mãos de ninguém resolver esta situação. Está nas mãos de cada um de nós, de acordo com aquilo que temos ao nosso alcance, que é nas nossas comunidades, que é através das nossas instituições, das nossas entidades, fazermos com que possamos arrepiar caminho na forma como nos relacionamos, na forma como nos olhamos e na forma que construímos esta sociedade, este espaço edificado que nos permita a todos, sem exceção, fazer parte dele de forma plena. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada. Muito obrigado. Este episódio está a chegar ao fim, mas há ideias importantes a reter. A acessibilidade começa no projeto, mas tem de ser acompanhada, implementada e fiscalizada no terreno. Transportes acessíveis são essenciais à liberdade de movimento, ao emprego e à vida em comunidade. A máxima de nada sobre nós sem nós tem de estar presente. As pessoas com deficiência têm de estar presentes nas decisões, desde a concepção até à execução. Como sociedade, não podemos aceitar desculpas, porque se não é para todos, não serve. Muito obrigada, engenheira Paula Teles e Humberto Santos, por se juntarem a nós e partilharem conhecimento, visão e compromisso com a causa da acessibilidade. E a quem nos ouve, da próxima vez que usarem os transportes ou andarem na rua, reparem se o percurso está acessível a todos. Se não estiver, questionem. Se estiver, divulguem. Continuem connosco e não percam os próximos episódios, porque nós também não.